acertada. Isto eu estou a falar de Gondomar, é uma realidade que eu conheço, mas eu sei que este era um problema que ia percorrendo o país. Vai falar sobre a escola a tempo inteiro, prós e contras. Exatamente. Quais são esses prós e esses contras? Bom, os prós, em primeiro lugar, a medida social em si, porque de facto o alargamento do horário escolar corresponde a uma necessidade das famílias hoje. É também importante porque as crianças passam a ter outras oportunidades educativas, nomeadamente quando a escola muitas vezes tende a desvalorizar as áreas das expressões, mesmo a própria área do desporto e da educação física, e portanto tem esse lugar também. A Escola Tempo Inteiro criou mais uma oportunidade para que isso possa efetivamente acontecer. A questão dos contras tem mais a ver com, por um lado, um modelo um pouco burocratizado, isto é, como se toda a gente tivesse que fazer exatamente a mesma coisa. Tem também a ver com a própria qualidade da oferta da oferta educativa, tendo em conta que muitas vezes os professores são professores e não são exatamente animadores. Isto por vezes nem sempre acontece, há coisas muito interessantes a acontecer, mas noutros casos há coisas muito pouco interessantes a acontecer. E basicamente a ideia também digamos, de um programa que é gerido de forma demasiado centralizada. Devia ter em conta mais os recursos locais e a própria vontade das comunidades e das escolas, de forma a que a escola a tempo inteiro pudesse ter uma valência da educação escolar e pudesse ter uma valência de animação de tempos livres que efetivamente fosse animação de tempos livres. E que acaba por não ter, ou seja, a pessoa fala que na escola tempo inteiro há mais espaço para outras atividades para além dos estudos. Exatamente. Mas de facto essas atividades acontecem? Não, essas atividades acontecem, agora acontecem muito num regime demasiado escolarizado. Essas atividades deveriam acontecer num regime mais de projeto, mais do lúdico, do espaço para fazer. Eu sou de um tempo, tenho 55 anos, em que brincava sozinho nas férias, não brincava sozinho com os meus amigos, chegava ao fim do dia à casa e não havia rigorosamente nenhum problema. Hoje em dia isso deixou de ser possível. Agora, portanto, tínhamos de encontrar aqui um modelo em que, por um lado, este lado da educação, portanto, a dimensão da educação escolar mantém-se, que certamente é fundamental, mas depois esta dimensão da valência da animação de tempos livres devia fugir o mais possível da escola. Há meninos que em inglês vêm com trabalhos de casa, há meninos que em música têm trabalhos de casa, muitas vezes o que se faz na música é demasiado tradicional, é muito pouco enquadrado em projetos, em momentos de descoberta, de exploração. E reparem, uma coisa interessante é que as crianças gostam muito da escola a tempo inteiro, apesar de tudo, e eu acho que uma das razões tem a ver com o facto de na escola a tempo inteiro estar com os seus amigos, estar uns com os outros, num tempo em que as famílias, pelo menos em algumas comunidades, em que as famílias tendem a funcionar muito em torno de um filho apenas, não é? E quem é que cabe este papel de fugir ao tradicional às escolas ou tem que passar pelos governos obrigatoriamente? Quer dizer, eu acho que as escolas aqui têm alguma coisa a fazer, mas eu creio que, e estou a pensar sobretudo porque este foi um programa lançado pelo Ministério da Educação na altura, pela professora Maria Luz Rodrigues. É verdade que na Madeira, antes disso, a Madeira é pioneira aqui, porque a Madeira antes de ser um programa nacional, na Madeira isso já existia. Mas pensando naquilo que é foi o despacho, os despachos, toda a legislação implementada, lembro-me que o projeto é financiado em função do que se oferece. E era financiado em torno de quê? Em torno da educação física, do inglês e da música. E eu acho que isso não deveria acontecer. Deveria haver, digamos, esse financiamento, mas devia haver mais autonomia por parte das escolas para encontrarem isso. Por outro lado, há outro problema aqui que é o que ganha um professor que está, digamos, na área da animação de tempos livres. E, de facto, há aqui uma necessidade de dignificação. Sem essa dignificação, nós teremos sempre professores a meio termo. Eles não são exatamente professores, não são exatamente mediadores, estão sempre à espera de um dia ter lugar na sala de aula. E isto, claramente, eu acho que tem alguns efeitos na qualidade do trabalho que se faz. Isto independentemente, e é preciso dizê-lo claramente, que há coisas a serem feitas muito interessantes. Por exemplo, estou a pensar aqui na Madeira, o programa de educação musical é bastante interessante, por exemplo, é uma coisa que não acontece no continente. Em nome do Laboratório de Ideias da Madeira e do Partido Socialista da Madeira, gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a vossa presença. Gostaria também de apresentar aqui na mesa, tenho aqui à minha esquerda o professor Dr. Rui Trindade, a quem desde já agradeço a sua presença e ter aceito o convite para estar aqui, e a Adelaide Ribeiro, que é a coordenadora da área da educação do Laboratório de Ideias da Madeira.
Antes de passar, obviamente, a palavra à Adelaide e ao Rui Trindade, este tema que aqui decidimos abordar, a escola tipo Inter, poderia até, restrito ao nível de ensino, que será o primeiro ciclo pré-escolar, poderia efetivamente alargar-se e fazer-se uma outra questão, que é: para que serve a escola? Isto pode parecer estranho da parte de um professor perguntar para que serve a escola, mas, na verdade, nós, enquanto professores, somos e devemos ser aqueles que mais devem fazer esta questão: para que serve a escola. Ainda recentemente eu estava numa releitura, digamos, do Rubem Alves, que por acaso é um escritor que eu gosto muito, brasileiro. Eu disse que tinha medo que as crianças me chamassem mentiroso quando diziam que os professores da felicidade. E nenhuma criança acha que a escola é a felicidade, nem os professores acham que a escola, na verdade, é essa a felicidade. Então, pergunta-se novamente para que é que serve a escola, não é? O Charlie Brown, penso que dá com as suas tiradas, não é? O Charlie Brown diz que, quando lhe perguntaram: então, mas para que é que serve a escola? Para que é que é preciso tu tirar as boas notas? Ele dizia: bem, eu vou para a escola para fazer o ensino básico, tirar boas notas, fazer o ensino secundário, tirar boas notas, entrar para a faculdade, tirar boas notas, para ter um bom emprego, para depois poder casar, ter filhos, esses filhos irem para a escola, aprenderem um monte de coisas e por aí adiante, não é? Portanto, será que a escola não serve para isto? Será que é para isto que foi criado, por exemplo, a escola a tempo inteiro? É uma das questões e provocações que eu já vou fazer. O Nietzsche também, enfim, o Nietzsche também no tempo da escola a tempo inteiro, não é? Infelizmente, horrorizava-se o que é que as escolas faziam, na verdade, aos jovens, não é? Porque ele dizia que a escola realizava um treino brutal para preparar os jovens, no maior número de jovens, no menor espaço e no menor tempo, para se tornarem usáveis e abusáveis por parte dos governos. E será que é isto que serve a escola a tempo inteiro? Eu diria que hoje em dia servem não só os governos, mas também estão ao serviço deste sistema económico que também parece que nos governa. E, portanto, digamos que a escola a tempo inteiro se calhar reforça um pouco esta situação. As escolas não são, nem podem ser, no meio desta discussão, concordes ou não com a escola a tempo inteiro, mas não podem, nem são as famílias, nem podem substituir-se às famílias. Tal como não se pode confundir instrução escolar com educação. São coisas completamente distintas. A verdade é que parece que nos dias de hoje a escola apropriou-se de metade do tempo das crianças, e reparem que a outra metade elas estão a dormir, para fechar os alunos em grupos mais ou menos da mesma faixa etária, com o toque da campainha para começar os trabalhos e terminar os trabalhos. E práticos. A escola a tempo inteiro não se pode implodir de uma hora para outra, são necessárias outras alterações para se poder implodir a escola a tempo inteiro. A questão que se coloca é: sabemos que mais escola não significa melhor escola, mas podemos ter mais escola, escola a tempo inteiro, e uma melhor escola? Será que é possível haver outras experiências gratificantes para as crianças que não só as aprendizagens com caráter escolar? Porque também temos esta questão que as escolas a tempo inteiro temos atividades curriculares e atividades de enriquecimento curriculares que são as mesmas. Portanto, há uma repetição também daquilo que as crianças, daquilo que se dá, daquilo que se oferece às crianças. Portanto, a questão que gostaria já de colocar é se é possível outra escola a tempo inteiro. Mas passaria antes de mais a palavra à Adelaide para apresentar o professor também. Boa tarde a todos. Começo por agradecer em primeiro lugar ao Partido Socialista da Madeira por nos proporcionar este momento de debate e de reflexão em torno de um tema tão interessante quanto polémico e controverso. Agradecer também à plateia e principalmente ao nosso convidado Rui Trindade, que é professor e investigador da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto e que gentilmente acedeu ao nosso pedido para partilhar connosco algumas das suas posições em torno desta temática. Algumas das provocações que eu queria lançar inicialmente já foram todas ditas, ou quase todas, pelo Paulo. Obrigada. Já agora. Mas dizer apenas que eu não sei
em relação à escola a tempo inteiro, onde é que está o problema? Nem sei se a escola a tempo inteiro é o mal necessário ou será um bem a repensar. Não tenho, isto são questões para debate. De facto, o que está em causa aqui, e que provavelmente podemos problematizar, dada a conjuntura e, no fundo, toda a estrutura social atual, e, portanto, temos que ser realistas e ter uma visão também realista entre o realismo e o idealismo, e, perante as circunstâncias sociais e perante a conjuntura, perceber que tipo de escola queremos e podemos ter. Penso que aqui é necessário dosear muito bem esta questão do idealismo e com um certo realismo social que é importante que tenhamos. De qualquer forma, isso não podemos deixar de questionar, de certa forma, as racionalidades políticas que subjazem, de certa forma, à escola a tempo inteiro. Ou seja, devemos questionar-nos sobre o tipo de necessidades, ou de ideologias, ou de pressupostos que contribuíram para este modelo de escola e não outro. E, portanto, é dentro desta dualidade entre a escola a tempo inteiro, entre a necessidade de uma escola a tempo inteiro em função das necessidades e das exigências sociais e, por outro lado, a salvaguarda dos interesses e das necessidades dos alunos, que é entre estes dois patamares que devemos centrar o debate e que devemos refletir. Portanto, uma vez que me tiraste, que me roubaste as ideias, deixo mais umas questões depois para debate, que é a questão da escola. Será possível idealizar um outro modelo de escola? Por outro lado, podemos pensar também nos moldes em que ela está organizada atualmente. Podemos colocar aqui uma interrogação em jeito de provocação. Trata-se de uma escola a tempo inteiro ou do tempo inteiro na escola? Portanto, deixo-vos este repto para depois incendiar, digamos assim, ou reacender este debate. Sem mais, Rui, a palavra é sua. Posso ir para ali? Pode. Estamos num tempo em que podemos dizer alguma coisa. Isto é, nesta altura temos o conhecimento suficiente para podermos refletir com alguma base, com alguma sustentação. Porque também lembro-me que muito do debate inicial era um debate de mandar bocas uns aos outros, quer dizer, não é? Muitas vezes até um debate que eu admito que fosse irresponsável. Hoje temos um conjunto já de estudos sobre isto, já há muitas dissertações de mestrado sobre este tema. Agora soube que a Direção-Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular vai lançar o concurso para a avaliação do projeto da escola a tempo inteiro e, portanto, eu considero que é muito interessante que o Partido Socialista da Região Autónoma da Madeira também venha discutir isto. Eu não estou a dizer que não há outras coisas para discutir, não é? No domínio da educação. E cada vez eu acho que há mais coisas para discutir, até porque há coisas que vão acontecer são de natureza assustadora. De qualquer forma, é interessante também não vivermos permanentemente em resposta à agenda política, isto é, também sermos capazes de definir aquilo que nos interessa discutir. E é um pouco, portanto, em torno desta ideia que eu vinha falar aqui da medida, do projeto. Em primeiro lugar, falando sobre a importância da medida, portanto, falando sobre os prós, respeitando, falando dos riscos, digamos, os riscos, não é exatamente os contras, mas são os riscos, e dentro dos riscos podemos precisar de alguns contras, e fazer uma proposta e apresentar uma proposta alternativa, que não é, que quando eu falo em uma proposta alternativa, não me estou a candidatar a nenhum cargo ministerial, por amor de Deus, estou basicamente a tentar avançar algum debate que possa, enfim, responder a algumas das questões que eu acho que não podem ser ignoradas no âmbito do projeto da escola a tempo inteiro. E, portanto, dito isto, sobre a importância da medida, em primeiro lugar, é preciso reconhecer que a medida constitui uma resposta fundamental a uma necessidade social e educativa das famílias portuguesas. Isto não creio que seja necessário falarmos muito sobre isso, mas é claro que quando pai e mãe trabalham, quando nem sequer os avós estão, porque os avós podem estar à beira dos meninos,
portanto, havia ali um hiato, e, portanto, o projeto também pretendia responder a isso. E, portanto, acho que não podemos ignorar. Agora, o que eventualmente há de discutir é se nós, no mundo em que estamos, nós enquanto famílias, se temos condições de educar os nossos filhos. Isto é, se temos condições de assumir mais e mais responsabilidades, não é? Nomeadamente quando se alteram códigos laborais que não estão a ser alterados, quando a vida das pessoas, quando se vive numa situação de precariedade. Mas isso é uma discussão que eu acho que não podemos ignorar quando discutimos isto. Agora, tendo isto como pano de fundo, é preciso reconhecer que a medida, quando surgiu, claramente foi uma medida relativamente consensual desse ponto de vista, não é? É também foi uma medida importante porque, por exemplo, no caso do continente, já havia um conjunto de iniciativas, nomeadamente no domínio da educação física, da natação, mesmo da música, e portanto significava que havia crianças consoante o sítio onde nasciam, uns tinham acesso a um conjunto de bens, não é? O desporto, a piscina, a música, e outras que nasciam noutro tipo de municípios não tinham. E, portanto, o Ministério, de alguma forma, na altura, permitiu-lhe manter, digamos, com esta medida, alguma equidade. Dizer assim, se isto é tão importante para as crianças portuguesas, então deve ser universalizado para todas as crianças e não apenas para aqueles que têm a sorte de nascer em municípios que estão interessados em investir na educação. Depois, outra das questões é que, por um lado, permitiu também que o próprio Ministério fizesse alguma regulação, porque eu lembro-me, por exemplo, que lá na zona onde eu vivo em Gondomar, que é gerido pelo Major Valentino Loureiro, exatamente, em Gondomar, mas tem um excelente vereador da educação, e que é, portanto, enfim, tem muitos problemas, mas do ponto de vista da educação nós temos ali um interlocutor e alguém cujo trabalho tem que ser elogiado.